construção divina, o amor de Deus que junta os corações. Cada um é como eu, cada um tem seu papel e vieram se encontrar nessa vida no mesmo lar, pra poder somar os pontos, diminuir os desencontros, dividir os sonhos e multiplicar o amor, o elo tão belo, família, o amor maior, o encontro de irmãos, o elo tão belo, família, o amor maior, o encontro de irmãos. Todo dia, a todo instante, lapidar um diamante, ver no outro a chance do perdão, do dar e receber, sentir no outro a paz, o abrigo, a união se fazendo luz, estrelas, constelação, o elo tão belo, família, o amor maior, o encontro de irmãos, o elo tão belo, família, o amor maior, o encontro de irmãos, o elo tão belo, família, o amor maior, o encontro de irmãos, o elo tão belo, família, o amor maior, o encontro de irmãos, o amor de Deus, o encontro de irmãos, família, o amor maior, o encontro de irmãos. Neste momento, para a abertura da nossa transmissão desta noite, queremos que todos vocês acompanhassem a nossa prece inicial. E como sempre, se estiverem à vontade, podem fechar os seus olhos, sentar-se confortavelmente, para que possamos entrar na sintonia espiritual com toda a falange de espíritos que neste momento comungam conosco esta jornada de paz e de luz. E desta forma, entrando nos seus lares e levando toda a tranquilidade, todo o aprendizado, fazendo toda a asepsia necessária para que tenhamos sempre muita luz, muita tranquilidade e que possamos sentir o amor das palavras que virão nesta noite. Sempre lembrando do amor de Jesus, que sempre está conosco, nos abençoando, nos protegendo. E desta forma, sinta, querido amigo, o nosso amor, o nosso carinho e a nossa gratidão pelo dom da vida. Fique sempre conosco, nos incluindo
nos abençoando, para que continuemos trilhando o caminho da luz e da paz, sempre seguindo os seus passos. E assim seja. A palestra dessa noite será Família, Alicerce da Vida. E quem nos envolverá com esse tema será o nosso querido amigo Jorge Larrat, trabalhador das áreas de estudo e doutrinária da unificação do movimento espírita junto à Federação Espírita de Rondônia. Boa noite, meu querido Jorge Larrat. Olá, meu querido, uma boa noite para você. Boa noite, Fernando, que está aí na nossa técnica. É um prazer imenso poder retornar a Porto Seguro e eu agradeci muito pela prece que você fez, porque enquanto você orava eu tive chance de me recompor, porque esse vídeo de vocês é muito emocionante. Essa maneira de apresentar a família com essa letra e essa melodia, essa voz, nossa, mexeu muito lá dentro. Muito obrigado pelo vídeo. É do nosso grupo Porto do Amor, Porto de Amor, aqui mesmo, da nossa casa, viu? A letra também, a música também? Sim, tudo. Tudo? Meu Deus, que coisa mais bonita, coisa linda. É um grupo maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Bom, agora é com você. Fique em paz, viu? Muita luz. Muito obrigado mesmo. Gente, uma boa noite para todos que estão presentes conosco aqui hoje, no encerramento da nossa 25ª Semana Espírita dessa cidade tão importante para todos nós, Porto Seguro. O lugar onde tudo começou, aonde nós iniciamos a história desse país extraordinário que é o Brasil. Nunca é demais a gente voltar no tempo para lembrar a significação que tem esse lugar, a mágica que está por trás dele, considerando que foi o local onde se cumpriram as promessas do Cordeiro de implantar uma nova terra para o Evangelho nas terras do Ocidente. Quando nós nos referimos a Deus como sendo o Criador de todas as coisas, quando nós falamos que Deus é o soberano Senhor do universo, nós muitas vezes nos encantamos com a majestade da sua sabedoria ao criar os astros que se movem no espaço infinito, a maneira como a vida surgiu e como ela se expressa de tantas formas especiais. E, ao mesmo tempo, nós também nos debruçamos sobre o mundo da biologia e observamos a vida microscópica e a forma como tudo se estabelece dentro dos nossos corpos e nos maravilhamos com a sabedoria do nosso Criador. Mas poucos de nós, muito poucos, somos aqueles que, quando percebemos que essas manifestações da sabedoria de Deus, nos lembramos de perceber que a sabedoria dele também se expressa através de um instrumento extraordinário que ele concebeu para que nós fizéssemos o nosso grande processo evolutivo. Esse fenômeno se chama família. A maneira como foi concebida a forma em que os espíritos encarnam é de uma sabedoria extraordinária, porque nós poderíamos, por exemplo, sermos hermafroditas e, de repente, assim como algumas plantas, nos autofecundarmos, gerarmos a nossa própria prole e fazermos a nossa descendência. Mas não é assim. São precisas 2 pessoas para que a gente consiga ter uma terceira. Isso exige que 2 pessoas se encontrem para que tenha como resultado o nascimento de uma terceira. E mais interessantemente ainda, nós somos diferentes de muitos outros animais que ao nascerem já são significativamente independentes. Já nascemos como as tartaruguinhas que rompem a casca do ovo e já seguem na direção do mar, da luz. Nós somos diferentes. Nascemos extremamente frágeis, totalmente dependentes, necessitando de tudo para que a gente possa crescer, se desenvolver e exercer o nosso papel entre os homens.
Então, para que todo esse grande mecanismo se estabeleça, é preciso que haja uma peça que se constitui a base do nosso processo evolutivo, chamado família, o alicerce para a nossa vida. E é sobre isso que nós iremos ter a chance de conversar um pouquinho hoje. A doutrina espírita nos assevera que, diferentemente do que muitas vezes as nossas crenças de uma única existência nos fazem ter como verdade, o Espiritismo nos diz que nós não nascemos quando nós somos gerados no útero das nossas mães. O que é gerado no útero de nossas mães é apenas os nossos corpos, é apenas essa expressão física pela qual nós nos manifestamos. Mas nós, em verdade, a parte de nós que pensa, que tem vontade, que tem querer, que manifesta as suas intenções, que aprende, que se desenvolve, ou seja, a essência do ser, o espírito, é muito mais antigo do que os corpos que nós habitamos. O Espiritismo nos fala que as almas são criadas em um período muito, mas muito mais remoto em relação ao corpo que nós temos. Milhões, bilhões de anos antes, nós fomos criados e vamos sendo trazidos pelo processo da evolução, caminhando na evolução natural da existência, através das diversas espécies, como bem a biologia já consegue desvendar esses mistérios para nós. Nós vamos migrando entre os diferentes reinos, até que nós consigamos alcançar a condição de espíritos. Vamos caminhando progressivamente e vamos nos desembaraçando das nossas condições animais até que a gente consiga alcançar a condição humana. E é muito curioso que a biologia, observando o fenômeno da embriogênese, que é aquele período em que o bebê está na barriga da mãe se formando, é possível perceber que no comecinho da nossa gestação, quando estamos ainda no primeiro mês, você olha o embrião de um homem e você olha o embrião de um peixe, você não sabe quem é o homem e quem é o embrião. Porque no começo nós somos muito parecidos. Avança mais um pouco, nós começamos a ficar diferente. Nós ficamos diferentes dos peixes. Aí sabe, isso aqui não é um peixe. Então você compara com um batráquio, com um sapo, uma perereca, um animal desse tipo, um anfíbio, você vai perceber que o anfíbio tem uma forma, quando ainda está se formando, muito parecida com o ser humano. Depois a gente se parece com as aves, depois nos parecemos com outros mamíferos. E assim a gente vai, durante o período de gestação, repassando por todas as experiências que nós já vivemos, mostrando as nossas origens, o grande mecanismo silencioso da evolução que se processa dentro de nós, até que a gente alcance a condição de sermos nascidos entre os homens. E somos, então, agora, não mais um animal, nós somos agora espírito, porque agora, quando nascemos como homens, nós já possuímos livre-arbítrio, ganhamos a condição de decidir sobre os nossos próprios destinos. E quando isso acontece, um segundo braço no nosso processo evolutivo vai se desenvolver. Antes, quando éramos apenas animais, os nossos objetivos estavam todos relacionados ao aspecto intelectual. Saber caçar, saber fugir, se esconder, se alimentar direito, beber água, fazermos todas as funções básicas da animalidade para que a gente conseguisse garantir o desenvolvimento da inteligência. E quando chegamos na condição hominal, quando começamos a ter as primeiras encarnações quando iniciamos as nossas expressões mais rudimentares de encarnação na espécie humana, vai ser agora chamado um segundo momento da nossa evolução. Não mais apenas os aspectos que dizem respeito ao nosso ambiente intelectual. Agora é também momento de desenvolver o aspecto moral. Vamos desenvolver os dois lados, a intelectualidade e a moralidade. Os dois vão ficar sendo desenvolvidos dentro de nós. E logo que a gente começa as nossas primeiras evoluções, nós encarnamos num grupo de pessoas.
Esses espíritos com os quais nós encarnamos não são conhecidos de nós. A doutrina espírita diz que nas primeiras encarnações em que o espírito humano renasce na Terra, ele não possui vínculo com aqueles espíritos que ele está lidando. Nós não temos, desde o princípio, uma vinculação pré-definida. No dizer da doutrina espírita, as almas são indiferentes entre si. Nós não temos, de princípio, nenhum pacote de espíritos formados desde que nós nascemos. Nós não somos criados de pacote, de cacho, não. Os espíritos são criados individualmente sem nenhum vínculo. Mas quando nós começamos as primeiras encarnações como homens, nós começamos a conviver com outras pessoas. E além da inteligência, a moralidade começa a desabrochar de maneira mais efetiva no nosso ser. E, consequentemente, nós vamos ser chamados a experimentar não só razão, mas sentimentos. E é nessa vivência com esses espíritos, no comecinho da nossa evolução, que nós vamos desenvolver basicamente 2 sentimentos. Sentimentos de afeto, de amor, de bem-querer, de gostar de ficar junto de algumas pessoas que dividem conosco a existência física, naquela comunidade primitiva onde vivemos, enquanto que por outras pessoas, na convivência, eu já começo a desenvolver uma antipatia por essa pessoa. Então, o que vai acontecer? Simpatias ou antipatias? E é aí que está o germe. Nesses primeiros movimentos que nós fazemos na origem das nossas encarnações como seres humanos, vamos começar as primeiras vinculações ou desvinculações com outros espíritos. Como que isso vai acontecer? No curso da nossa existência, você vai tendo uma tendência de gostar de alguém, de ficar junto, sentir a falta de alguém. Então, vai se criar um elo, vinculando os corações através de um sentimento de bem-querer, de um sentimento de simpatia. Ainda não é amor, é simpatia. E esse sentimento de simpatia faz com que a gente queira estar na presença desses companheiros. E, ao mesmo tempo, por outros indivíduos, no curso da existência, eu vou desenvolvendo a antipatia, não querer estar junto, negar a presença daquela pessoa comigo. E, muitas vezes, nesse fenômeno de não querer a presença do outro, nós rejeitamos as pessoas. Nós desenvolvemos um sentimento de não querer. E do mesmo jeito que o amor cria laços e que nos vinculam e nos atrelam uns aos outros pelo afeto, o desamor, o ódio, o desamor, o não querer, a antipatia, vincula os espíritos porque eles não se gostam, mas eles têm a mente pensando no outro, porque o outro lhe incomoda. Então, veja, do mesmo jeito que o amor vincula, o desamor também pode vincular. O desamor atrela os espíritos, não porque Deus seja sádico e diga, você não gosta dele? Pois então vai ficar grudado nele. Não, é o nosso pensamento que chama. Somos nós que nos procuramos, a mente fica chamando o outro. E nós, portanto, por conta do desamor, falamos o que não devemos, agimos como não devemos, agredimos, ofendemos, pensamos mal da pessoa, tomamos atitudes equivocadas e criamos uma ferida na relação. Então, nós ficamos com um machucado na nossa vida. Que conta a doutrina espírita do que acontece em seguida, depois do nosso processo de desencarnação. Conta-nos a doutrina espírita que após a desencarnação, as almas retornando ao mundo espiritual têm anseio de felicidade. Nós queremos ser felizes, nós queremos ser felizes. Esse é o grande desejo de todos nós. Eu quero ser feliz.
Mas ao chegar no mundo espiritual, entre várias descobertas que nós fazemos quando chegamos lá, é relembrarmos que é impossível ser feliz sem amar. Eu vou repetir, para que quem não ouviu, ouça de novo. É impossível ser feliz sem amar. Quanto mais desamor eu tenho, quanto mais ódio, desejo de vingança, raiva, ressentimento, mágoa eu tenho, mais experimentos na minha alma eu possuo que me impedirão de ser feliz. E quanto mais amor eu sinto, quanto mais amor eu dou, quanto mais eu faço movimento na direção do amor, mais a minha alma sente a felicidade. Então, a felicidade é uma consequência natural do experimentar do amor dentro de nós. Isso é da lei. Foi assim que Deus estabeleceu. Os espíritos podem até progredir no mundo espiritual, mas eles não avançam se não amarem. Porque o peso do desamor impede que essas almas efetivamente se libertem. E é esse sentimento de desamor que faz com que a gente diga: eu não suporto ter o sentimento que eu tenho porque me impede a felicidade. O sentimento amargo que eu possuo não me deixa ser feliz. Então eu sinto a necessidade de reencontrar com aqueles a quem eu tenho dificuldade. Eu sinto necessidade de rever aqueles que eu tratei mal, que eu agredi, que eu prejudiquei, para que eu me resolva diante da lei, para que eu cicatrize as feridas que estão abertas. E aí a gente precisa se reencontrar. Porque essa é a melhor estratégia para que a gente consiga se libertar efetivamente. É a melhor estratégia para que a gente acesse a felicidade. Ora, se o que me impede a felicidade é não viver o amor, eu preciso mudar, eu preciso rever esse conceito para que o amor nasça em mim e eu consiga efetivamente acessar a felicidade que Deus quer me entregar, mas eu não quero receber. Então a gente vai ter que se programar para renascer. Nessa programação, entra na composição do nosso grupo familiar 3 elementos. Um elemento é o meu amor do passado, aquele que eu tanto amei, que eu gosto de ficar junto de mim, que volta para conviver comigo. Ele volta para reintegrar as minhas relações e assim eu faço um grupo familiar em que me dá um enorme prazer encontrar. Quando eu olho o filho no berço, eu me emociono. Quando a gente vê o neto chegando e o coração só falta rasgar por dentro. Quando você vê o amor da sua vida, seu pai, sua mãe, seu cônjuge, e você sente uma emoção imensa, esse é o indicativo. Laços do amor do ontem, resgatados no hoje. Mas como a gente não teve só sentimentos bons, a gente não teve só boas relações no passado, as nossas almas precisam se resolver. Nós precisamos tratar os nossos corações das feridas que trouxemos das outras oportunidades. Então, por conta dessa circunstância, também aportam no nosso lar não só os amores do ontem, mas os desamores do passado. Mas como pode? Por que eu vou querer conviver com uma pessoa que eu odeio? Uma loucura. Quer dizer, eu não gosto de uma pessoa e eu vou querer essa pessoa dentro da minha casa, porque esse cara é longe de mim, porque eu não gosto dele. Pois é. Só que dói não amar. Aqui a gente se finge de forte, diz: eu não sinto nada. Eu nem sinto remorso do que eu fiz. Lá no mundo espiritual, nossa, como a gente se dói disso, como isso machuca, como a gente chora quando percebe tudo que fez, quando deveria ter tomado outra decisão. Então, nossos corações aqui pedem: eu preciso resolver isso. Eu preciso resgatar essa história. Mas como Deus é muito misericordioso, como Deus é extraordinário, ele diz para nós: você vai voltar com esse companheiro que você tem dificuldade, vai voltar com ele. Mas eu não posso deixar você voltar lembrando de tudo que aconteceu.
Não posso. Porque se você lembrar de todos os amores que você teve, vier com a lembrança completa de tudo que você disser para dentro de você mesmo, que são amores do passado, você vai viver o ontem no hoje. E se você olhar para o seu desamor e lembrar de tudo que ele lhe fez ou que você fez a ele, não vai dar certo. Então, para que a gente reencarne, existe um lindo mecanismo poético que Deus promove quando a gente vai renascer. Nós pensamos, na nossa ilusão, que quem nos pôs para ninar, quem nos pôs para dormir foi nossa mãe, que nos colocava no colo e que nos ninava quando nós éramos crianças. É uma verdade parcial, porque antes de que nossas mães nos tomassem nos seus braços para que nos ninassem, que as pessoas que nos cuidaram, nossas mães, nosso pai, nossa tia, nossa avó, sei lá, nossa madrinha, quem nos criou, que nos colocou e nos ninou no colo, Deus fez isso antes. O primeiro a nos ninar para o processo de retorno, o primeiro a nos fazer adormecer foi Deus. Ele colocou nos seus braços para que a gente dormisse. Esse é o mecanismo da reencarnação. Naqueles episódios que estamos revendo a época que fomos peixes, que fomos répteis, que fomos aves, que fomos outros mamíferos, que estamos revisando, relembrando as nossas histórias, que nós estamos vivendo a reconstrução de um corpo físico e promovendo o nosso acoplamento nele, Deus está ninando as nossas almas com um carinho inexcedível no seu colo divino, para que nós adormeçamos para a vida espiritual e possamos acordar lúcidos para a vida orgânica, sem a lembrança daquilo que fomos do outro lado da história. Ele vai permitir com que a gente vá adormecendo as nossas partes espirituais. E quando chega no momento do seu adormecimento, ele nos dá um beijo divino. Porque a gente poderia dormir e acordar lembrando tudo. Mas é o beijo de Deus. É o momento em que ele nos dá o beijo divino que nós vamos esquecendo da nossa própria história. E nascemos entre os homens, num grupo familiar, num ambiente aparentemente diferente, mas com a presença de muitos companheiros do passado que integram agora a nossa história. Quem, portanto, está compondo a minha equipe familiar? Eu disse que eram 3, eu só falei de 2. Eu disse que eram os amores do ontem, os desamores do ontem. E o terceiro são os amores do hoje. Eu ainda não sei o que vai dar, mas nas nossas famílias, além de encontrarmos pessoas que eram do passado e pessoas que eram do passado, que eram nossos amores, e que eram do passado e que eram desamores, nós também encontramos em casa espíritos novos que não conhecíamos, não faziam parte da nossa história, mas eles se vinculam a nós. Nem todo mundo tem uma obrigatória relação com todos os espíritos que estão na sua residência. Tem vezes que nós podemos ter em casa espíritos que nos são ainda alheios do passado, mas que eles estão integrando a nossa família corporal nessa nova oportunidade. Resultado, esses 3 elementos constituem os nossos grupos familiares. Os amores do ontem, os desamores do ontem e aqueles que estão chegando para conviver conosco na construção de novas relações. Mas esses desamores do ontem, esses amores do ontem, são só da família do passado, que vem de novo, a gente sempre... Não. Eu posso trazer para ser meu familiar grandes amores que não necessariamente foram meus familiares, grandes amigos. Pessoas que a gente desenvolveu um afeto enorme e pode, numa próxima existência, retornar na condição de filho, de irmão, de pai. Pessoas que a gente tem uma vinculação imensa de assim, eu sinto como se você fosse meu irmão ou minha irmã.
existe uma chance de que essas pessoas, por esse motivo, formem no futuro uma família com a presença desses amores conosco. Da mesma forma acontece com os desamores. Não são só os nossos parentes que a gente tem dificuldade, que a gente vai ter presente conosco. Boa noite, Catarina. Não é só o pessoal do passado, que era da nossa família, que a gente vai ter presente na nossa história do hoje. Não. Nós podemos ter também, e acontece com muita frequência, inimigos que não eram da família. O sócio que nos roubou, a pessoa que eu odiei, aquele que me prejudicou. Então, eles não eram da família, eles eram estranhos, sei lá, nem quero ouvir falar dessa pessoa, ele não tem nada a ver comigo, eu odeio, não quero ele. Traz para perto. Nós construímos, portanto, momentos de refazimento das nossas relações familiares, em que os amores que a gente tem voltam para encaixar nas nossas histórias. E, ao mesmo tempo, os desamores que a gente foi buscar, sabe lá Deus por onde, podem também construir os nossos grupos familiares. É por isso que as nossas famílias, muitas vezes, têm dificuldade para caminhar. Porque diz assim, nossa, mas é uma dificuldade imensa. Não aguento meu pai. Não consigo abraçar meu pai. Eu não consigo conversar com a minha mãe. Eu tenho muita dificuldade com o meu irmão. Eu não consigo nem chegar. Quando eu sei que meu irmão está em casa, eu não vou. É muito desgastante. Ou com a minha irmã, não suporto meu filho, minha filha. Tenho uma dificuldade enorme com meus netos. Então, quando a gente tem dificuldade desse tipo, isso pode ser um indicativo do passado. Eu nem falei de cônjuge, né? Eu só falei de neto, filho, irmão, pai, mãe, mas eu vou falar de cônjuge. Quando a gente tem uma relação para casar com alguém, não faz sentido que você case com uma pessoa que você odeia. Imagine você casar com seu assaltante. Não faz o menor sentido. Por exemplo, tive uma pessoa que me assaltou, me infelicitou, deu um tiro, a pessoa ficou paraplégica e eu odiei essa pessoa pela vida inteira. Aí vou casar com ela? Não faz sentido, porque não existe afeto. Nós casamos com pessoas, quando é de outras encarnações, com indivíduos que ou foram grandes amores do passado, e que a gente se reencontra porque se gosta para fazer uma relação feliz, ou são grandes amores do passado que não deram certo. A gente tem muita mágoa, mas gosta. Ou como gosta. Mas tem mágoa. A mágoa é diferente do ódio. Porque o ódio é aquela coisa seca dentro de nós que diz assim, eu não gosto de fulano. A mágoa é aquela, quando a gente fala, chega, a voz embarga e diz, eu nunca vou perdoar o que ele me fez. Eu nunca vou aceitar o que ele fez comigo, porque eu amava tanto e ele me feriu. Então, você vê que debaixo da mágoa tem um amor ali por baixo. Já o ódio, ele não teve momento ainda da gente fazer o laço de afeto. Não dá para casar com quem a gente odeia. Casar com o meu sócio, que me levou todo o dinheiro para na falência. Você pode casar com uma pessoa que você teve um grande amor, mas lhe fez muitos motivos de infelicidade, você guardou muita mágoa. Mas debaixo da mágoa tem sentimento, a gente vê a pessoa, se sente atraído e casa novamente. Ou um amor mesmo, sente um amor por alguém, veja essa pessoa, redescubra o amor do ontem no hoje e caso com esse companheiro. Então, essas diferenças a gente precisa perceber. Mas o mais importante de tudo isso é que isso não é o mais importante. Isso não é o mais importante, porque às vezes a gente fica pensando assim, nossa, é muito importante saber isso, porque eu quero pegar isso para em casa usar esse conhecimento para saber quem é meu laço de afeto e meu laço de desafeto. Isso não se deve fazer. Isso se chama burrice espiritual. O que é burrice espiritual? É você pegar o conhecimento que é para você crescer e você usa esse conhecimento contra você. Jesus dizia isso no Sermão do Monte. Se a vossa luz for trevas, quão imensas serão as trevas. Então, se a minha luz vira treva, quer dizer, eu aprendo. Quer dizer, então aqui em casa eu tenho laço de afeto,
Tem um laço de desafeto. Então, isso significa dizer que eu tenho pessoas lá em casa que são meus inimigos do passado. Então, deixa eu ver quem é. Faço a lista de casa e digo, esse é afeto, esse é desafeto, esse é afeto, esse é desafeto. E vou tentando trabalhar, jogando as pessoas dentro de caixinhas. Aí a gente pergunta, mas com que propósito isso? Porque se a gente se reencontrou para se resolver, qual era o sentido que teria você reencontrar com uma pessoa para repetir as experiências do ontem, pelo amor de Deus? Se eu reencontro alguém e eu sei que esse alguém me faz um bem danado à sua convivência, eu sei que eu tenho que dar um sentimento a essa pessoa. E esse sentimento se chama amor. Amor. Se eu tenho alguém em casa que eu sinto que é uma pessoa que eu tenho dificuldade de relacionamento, conhecendo a doutrina espírita, digo, isso aqui deve ser um laço de desafeto. E eu pergunto, o que preciso dar a esse companheiro para poder resolver o drama que eu vivo com ele, para ser feliz enquanto espírito quando voltar ao mundo espiritual? Amor. Então, para aquele que é o laço de afeto, amor. Para o que é o laço de desafeto, a solução é dar amor. E para aquele outro que está chegando na minha família, que eu não conheço do passado, está vindo agora e que pode virar um laço de afeto ou pode virar um laço de desafeto, que sentimento eu posso dar a ele para que a gente consiga fazer com que as nossas vidas sejam mais tranquilas? Amor. Ora, se o remédio é o mesmo, independente da doença, para que eu preciso do diagnóstico? Se esse mesmo remédio, chamado amor, eu vou aplicar para os laços de afeto, eu vou aplicar para os desafetos e vou aplicar para os novos que chegam em casa, não precisa perder tempo querendo vasculhar a nossa intimidade para ter a certeza. Não, esse aqui é afeto, agora esse aqui não precisa. O espaço da família é um espaço para a vivência efetiva do amor. É o espaço para que a gente desenvolva as nossas potencialidades e entregue todo o amor que a gente pode oferecer. E aí, existe uma coisa que muitas vezes as pessoas perguntam. Puxa, mas eu tinha um desafeto, ele vai nascer dentro da minha casa, eu vou ficar junto com ele no mesmo lar. Por que eu preciso passar por isso? Será que eu já não, no plano espiritual, eu não poderia já resolver isso? Por que tem que vir para nascer junto? Meu Deus, só de eu pensar, eu já tremo que eu vou ter que conviver com aquela pessoa que eu odeio tanto. Então é assim, quando a gente vai renascer, que a gente vai ter a possibilidade do nosso renascimento entre os homens, que a gente vai ter a chance de estar entre as criaturas humanas, nós vamos ter a chance de encontrar com os nossos inimigos. É verdade, dentro de casa. Puxa, mas eu lá no mundo espiritual podia ter dito, olha, eu já perdoei, está tudo resolvido. Não traga ele para dentro de casa, bota ele lá, longe, já perdoei. Não sei. Nós só vamos saber se perdoamos encarnando. Sabe por quê? Porque quando Deus dá aquele beijo divino que a gente apaga e esquece, só o que está verdadeiramente no íntimo da minha alma é que renasce comigo. Então, se eu tive mágoa, ódio de alguém e eu realmente perdoei, eu não sinto isso quando eu renascer. Quando eu renascer e eu encontrar com aquela pessoa, o sentimento ruim que eu tinha não tem mais. Eu provo para mim mesmo que eu venci o desamor quando eu reencarno. Do lado de lá, eu só acho que eu mudei. Eu acho que eu mudei. Eu vou ser mais claro no que eu estou dizendo. André Luiz, quando chegou ao mundo espiritual, veio com uma condição bem sofrível, mas fez um progresso danado enquanto estava lá. Só que a gente não tem certeza se ele mudou. Sabe quando vai ter certeza que André Luiz realmente mudou? Nascendo. Porque aí tudo que ele tem, que ele acha que vai ficar. E só vai nascer o que está na intimidade do seu ser. E aí, realmente, o que a gente fez de conquista espiritual é o que aparece do lado de cá. É por isso que muitos espíritos têm medo de reencarnar. Porque reencarnar é tirar todas as falsas verdades que nós nos vestimos. É apresentar o âmago da nossa alma. E muitos espíritos
às vezes se iludem porque acham que venceram determinadas circunstâncias e quando se veem, estão bem embaraçados, porque quando retornam para o mundo físico, possuem uma dificuldade enorme de convivência com as pessoas que estão conosco. Aí vão descobrir que o perdão que acharam que tinham dado não era tão verdadeiro. Vão descobrir que a nossa capacidade de realmente rever conceitos nem era tão intensa como a gente pensou. É somente a encarnação que mostra a prova real do nosso processo de crescimento espiritual. E é aí que vem o grande contributo que a doutrina espírita nos oferece. Porque uma vez renascidos no mesmo lar, uma vez estando no corpo com uma compreensão limitada do nosso passado, como que a gente pode fazer para ter êxito? Pois é. Deus é tão sábio, mas é tão sábio, que quando ele fez o esquecimento do passado, o esquecimento não foi total. O esquecimento foi parcial, porque tem coisas que não se apagaram da nossa memória. A nossa personalidade não apagou. Então, se eu era orgulhoso, eu vou continuar orgulhoso. Se eu era uma pessoa que gostava de música, eu vou continuar gostando. Então, os nossos pendores, eles estão conosco. A gente renasce com outro nome, mas é a mesma personalidade. Nós temos um outro CPF, nós temos uma outra, estamos numa outra época, às vezes num outro país, mas a personalidade vai acompanhar. E essa a gente não apaga. Então, os sentimentos, os gostos, aquilo que a gente tem prazer de fazer, o que não gosta, eles aparecem na nossa história novamente. Isso é muito bonito, porque é isso que prova que existe progresso. Porque se quando Deus fizesse a gente reencarnar, apagasse tudinho, pronto, vou apagar tudo e vá de novo. Aí não aprendia nada, porque apagou tudo. Então, não apaga tudo, não lembra tudo, porque se lembrar tudo vai ficar horrível. A gente não vai conseguir perdoar as pessoas, nós não vamos conseguir conviver com as pessoas. Então, para que a gente possa realmente aproveitar a existência, para que a gente possa aproveitar a vida em família, nós temos que fazer um esforço de entender o propósito de todas essas coisas. O esquecimento não é total. Ele é parcial para que eu esqueça o que não deve, mas eu lembre daquilo que é importante para marcar a minha caminhada. Por isso que a gente vê pessoas que, nossa, já renascem com um conhecimento interessante, umas habilidades incríveis quando ainda são crianças, porque são conquistas anteriores que o espírito carrega de uma existência para outra. Mas nós nos encontramos no lar. Nós vivemos a experiência da vida em família. E nem sempre essa lógica, essa beleza da lei de causa e efeito, ela se torna fácil no dia a dia. Porque é assim, uma coisa é a lógica que o Espiritismo nos apresenta. Uma coisa é o encaixar das verdades espíritas para a leitura da nossa vida. É o entendimento daquilo que eu tenho para eu fazer a leitura da minha vida corporal. A outra coisa é o efetivo cumprimento daquilo que eu sei. Uma coisa é o que eu sei, outra coisa é o que eu faço. Qual é o ideal? Que eu consiga fazer o que eu sei. Mas como nós somos almas muito imperfeitas, a gente às vezes sabe, mas não consegue executar. Eu sei que eu deveria fazer isso, mas eu tenho dificuldade para fazer. Eu não consigo, eu tenho dificuldade, não dá certo. Eu tenho um bloqueio enorme, eu preciso vencer. É verdade. Precisa vencer. Sem dúvida nenhuma. Nós, às vezes, mesmo sabendo tudo que sabemos que o Espiritismo nos oferece, temos uma dificuldade imensa de colocar na prática esse conhecimento. Eu sei que eu tenho que abraçar meu pai, mas eu não consigo. Eu sei que eu deveria chegar a dizer, pai, eu lhe amo, mas a boca nem enche para falar isso. Eu sei que eu deveria fazer, que eu deveria chegar com meu filho, senta aqui, filho, pai e mamãe. Não consigo dizer. Eu não consigo dizer. Eu não estou querendo de jeito nenhum colocar preocupação na cabeça de ninguém.
Mas isso vai incomodar muito a gente depois que desencarnar. Se a gente não conseguir realizar o que a gente tem para fazer. Então, vamos fazer o que a gente puder fazer nesse sentido. Como que a gente faz? Primeiro ponto, trabalhar o máximo que a gente puder para não odiar as pessoas. Mas como que eu vou fazer? Eu tenho muita raiva do meu pai, eu tenho ódio do meu irmão, eu tenho muita raiva. Só que se você tiver raiva, você carrega essa pessoa para uma próxima existência. Ele volta a fazer parte do seu lar. Não só os seus familiares problemáticos, como aquele cara lá do trabalho que você não suporta. Se você odiá-lo com todas as forças da sua alma, você está marcando encontro com ele na próxima família que você for formar. Não queira isso. Então, nós temos que remodelar a nossa forma de viver para desanuviar o nosso futuro. Quando eu tenho, portanto, ou um parente que eu tenho dificuldade, ou uma pessoa do meu trabalho, do meu vizinho, sei lá quem, uma pessoa que eu odeio, eu preciso trabalhar esse sentimento para que a gente não leve isso para frente. Como que eu vou fazer? A estratégia se chama perdão. Mas o perdão, ele não é uma palavra. O perdão não é assim, não, então tudo bem, então eu vou perdoar. O fulano, vem cá, sente aqui perto de mim, eu vou perdoar você, viu? Pelo que você me fez, que eu não quero você como meu parente na próxima encarnação, então você está perdoado e nunca mais apareça na minha frente. Não faz sentido. Então, você precisa, evidentemente, saber trabalhar as emoções para aproveitar a experiência que Deus está lhe concedendo, sem guardar mágoa dos outros. Como que a gente faz? Usando o seguinte princípio que o Espiritismo nos dá. Primeiro ponto. Se ele me faz mal e eu o odeio, eu me vinculo a ele. Então, o esforço do perdão é para que ele faça o mal a você e você se desvincula dele. Porque não é porque alguém faz mal a mim, fulano fez mal a você, vai nascer junto com ele. Não. Se eu perdoar essa pessoa, eu me desligo dessa história. Então, é a meu benefício. Eu vou me beneficiar se eu conceder perdão. Mas não está certo, ele me fez muito mal, o problema dele. Porque o mal está dentro dele. Quando você perdoa uma pessoa, você não tem o poder de tirar o mal que está dentro do outro. Perdoar alguém não retira o mal de dentro do outro. Perdoar alguém retira o mal de dentro de nós, para diminuir a chance do reencontro. Então, perdoar é a meu benefício, não é a benefício do outro. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não vou perdoar porque ele não merece, mas eu mereço, porque eu quero ter uma vida melhor. Essa lógica precisa ser invertida. Eu perdoo o outro porque eu quero uma vida melhor. Ele está entregue à lei. O meu parente ou o meu colega de trabalho, o meu infelicitador, ele está entregue à lei. A lei está dentro dele. A lei está dentro dele. Então eu não preciso me vingar. Querer se vingar é querer tomar o papel para si de Deus. Eu não preciso disso. Se eu sei como funciona a lei de causa e efeito, se eu já entendi o mecanismo da vida, não suje as suas mãos. Não se vingue. Não faça nada para prejudicar o outro. A vida, muitas vezes, nos faz esses testes. Nós temos uma pessoa que nos machuca muito e ela nos magoa demais. E a vida dá volta e entrega a pessoa na nossa mão. E quando ela volta, você poderia, na volta, dizer, lembra do que você me fez? Eu poderia agora te ajudar, sabia que você depende de mim? Eu poderia te ajudar. Mas exatamente pelo que você me fez, eu agora vou te dar o troco do que você me deu. Quando eu dou o troco, eu me atrelo a ele. Quando a vida der essa volta e trouxer a pessoa para a sua mão, não dê o troco. Haja de maneira diferente. Ao que te ferir numa face, oferece a outra. É esse o sentido. Não é assim, bateu de um lado, não bate na outra agora. Não. É outro sentido. É que quando a vida der a volta, que trouxer a pessoa para sua mão, não se vingue. Como diz Jesus no livro, acho que é Contos desta e d'Outra Vida, a mensagem, acho que é número 23, chama-se Eles Viverão,
Diz Jesus que os maus têm como penitência viver. O ato de viver para quem comete a perversidade é o seu castigo, porque eles terão que reencontrar e revisitar todas as experiências negativas que fizeram, e isso já é sofrimento suficiente para amargar a existência inteira, como se fosse um fel que amargasse a vida. Então você não precisa fazer, porque a lei se encarrega disso. Mas na lei está lá, ó, olho por olho, dente por dente. Então vá lá no texto e veja. Veja se está escrito assim, se alguém te ferir no teu olho, vai tu mesmo e fura o olho do teu irmão. Não está dito assim, está dito. Aquele que ferir o seu irmão, pagará olho por olho, dente por dente. E quem vai cobrar? A lei. Não suje suas mãos. Não se comprometa porque você se vincula às pessoas. E a gente tem a chance, quando renasce no mesmo lar, a possibilidade de desfazer o nó. Então eu tenho muita raiva de alguém. Trabalhe o perdão. Trabalhe para retirar esse sentimento para que você esteja bem. Se eu não perdoo, se eu guardo mágoa, guardo ódio de alguém, eu tenho 5 consequências do desamor. 5. Todas são ruins. 5. Primeira, você adoece fisicamente. Altera batimento cardíaco, mexe na taxa de glicose, ganha uns tumores, acidez no estômago, dor de cabeça, fica doente de tudo que é jeito. Então, primeira consequência é ficar doente. E nesses tempos de Covid, a gente tem que estar bem saudável para poder ter mais resistência. Segundo, além de você ficar doente fisicamente, você fica doente psicologicamente. O que seria essa doença psicológica? Você vive preso nisso e se torna uma pessoa amarga. Porque olha o que fulano me fez, porque fulano isso. Você fica o tempo todo repetindo essas histórias. Isso é horrível. Você fica preso nisso, revivendo essas histórias. Então, você é uma pessoa que não cresce, porque você fica amargo. Nas suas conversas, sempre essa história volta. Você sempre está falando nisso. Então, as pessoas se incomodam, e o risco é que você termina sozinho, porque você acaba se tornando um indivíduo antipático. Então, essa segunda consequência é ruim. Pessoas que têm mágoa não são pessoas boas de conviver. Elas têm umas histórias bem chatas para falar, para contar, e a gente se incomoda com as histórias dele. Então, não faça isso com você. Terceiro, você fica mal emocionalmente, no seguinte sentido. Como eu fiquei machucado por aquilo que me fez, eu lembro sempre do que o outro me fez. Eu fico sempre lembrando. Eu me deito e olha o que ele me fez, miserável, olha só. E fico relembrando a história. Quando eu estou relembrando a história, eu estou no presente ou no passado? Eu não estou no presente. Eu estou no passado. Então, quem tem muita mágoa, muito ódio, não vive o presente. Vive o passado. Não vive o agora. Vive só o que já aconteceu. E o dia está acontecendo. Os filhos estão crescendo, é domingo, almoço de domingo, os filhos na mesa, aí todo mundo senta, vamos almoçar. A mãe senta e diz, estou lembrando do que ele me fez. E está todo mundo brincando, se divertindo, e ela não está no presente, ela está no passado. E como ela está no passado e não está no presente, ela não está no presente, ela não vive o que está acontecendo. Ela não vê os filhos crescerem. Ela não participa da emoção dos momentos do agora. Os filhos crescem, os netos vêm e a gente não consegue enxergar o que está acontecendo conosco. Então, por esse motivo, é muito importante que a gente também faça, mas isso é só o terceiro. O primeiro é o físico. O segundo drama é o drama referente ao nós ficarmos amargos. O terceiro é não vivermos no presente. A vida escoa por entre os nossos dedos e a gente nem percebe que ficou velho porque ficou olhando para trás o tempo todo. Quarto, ganha umas companhias espirituais horríveis, espíritos perturbadores, que vêm para se vincular a nós e terminam de destruir a nossa felicidade. Isso é horrível. E terminamos a existência doentes, chatos, vivendo no passado e perturbados emocionalmente. Não vale a pena. Mas essa é só a quarta, falta a quinta.
A quinta é que a gente pensa tanto no inimigo que ele nasce dentro de casa. Não quero isso para você. Então, o perdão precisa ser trabalhado para que a gente faça uma movimentação entre nós. Mas eu tenho muita dificuldade com meu pai, eu não aguento meu pai, eu odeio meu pai, não consigo amar meu pai. Se você não consegue amar, não se desespere. Se não dá para amar, não se desespere. Olhe o mandamento de Moisés. Honrarás teu pai e tua mãe. É honrar, não precisa amar. Mas o que é honrar? É tratá-los com dignidade. Se eu conseguir amar, ótimo, esse é maravilhoso. Mas se eu não conseguir, que a gente não desça do não honrar. E a gente não honra de duas formas. Quando vivemos de maneira equivocada, que os envergonhamos pela maneira de ser, e nossos pais têm vergonha, quando alguém diz assim, você é o pai do fulano, aí o pai diz, ai meu Deus, se sou, por quê? O que foi que ele fez? Isso você está desonrando seu pai e sua mãe. Eles têm medo. Os pais, a gente não desonra quando alguém pergunta, você é pai do fulano? Sim, sou, ele é meu filho, porque a gente está esperando uma notícia positiva. Isso é honrar pai e mãe. E a segunda é quando eles envelhecem. E nós temos que cuidar deles. Uma tarefa inalienável para os filhos. E quando a gente vai cuidar com carinho. Não deixar a pessoa sem tomar banho, sem se alimentar, jogada num canto como se fosse um traste. Dar dignidade. Mas ele já nem lembra de nada mais, ele já está totalmente vencido pelo Alzheimer. Né? Não faz mal. Exercício de virtude para nós. Ele nem sente problema dele, você. É para nós nos curarmos do desamor. Veja, nós somos sempre o foco, não é o outro. Somos nós. Esse que é o objetivo. Nós estarmos juntos. A mesma coisa acontece com irmãos, a mesma coisa acontece com filhos. A gente deve procurar, tanto quanto possível, não guardar ódios, não guardar mágoas, porque esses sentimentos nos infelicitam. Mas, ao mesmo tempo, não podemos nos submeter a um processo em que a gente fique cativo dessas circunstâncias. Se a convivência não é mais suportável, se a gente não aguenta mais a convivência, então a gente pode pensar em reconstruir a nossa vida de outra forma. Mas se são companheiros que estão ligados pelo laço de sangue, marido não está nessa condição, a gente pode conviver distante, mas não perde o vínculo. A gente não perde vínculo com filho, com irmão, com pai, com mãe, com neto, porque eles estão na nossa própria história. E isso a gente tem que fazer. Mesmo que a gente tenha dificuldade, ainda que de longe você mantenha o contato para não guardar o desamor em você. Com relação a marido, a conversa é outra. A gente fizer tudo o que puder e não der certo, que cada um siga seu caminho. Mas lembre-se de não guardar ódio. Não odiar a pessoa para não aumentar a chance de ter o companheiro numa próxima existência. Pode ser até que ele volte, mas ele pode ver como filho. E você vai dar uma educadinha na orelhinha dele. Então, ele não precisa vir sempre como marido, ele pode vir numa outra condição para você cuidar nesse sentido. Portanto, a dinâmica que Deus estabeleceu para o processo de crescimento é de uma grandeza extraordinária, porque ele poderia nos fazer indivíduos sozinhos, mas ele criou o grupo familiar exatamente para que a gente se resolvesse. Não é lindo isso? Acho que é fantástico. Ele reúne no grupo exatamente as pessoas que precisam se reunir. Isso é incrível, só que a gente não se dá conta disso. Sabe, a gente só vai perceber que isso aconteceu quando desencarna. Rapaz, mas foi genial minha família. Agora já foi. Não, a gente tem que ter essa lucidez enquanto está aqui e dizer, essa é a oportunidade que eu tenho. Entender as nossas famílias pelo ângulo espiritual. E quando a gente consegue ter essa leitura, a gente não espera mais que o outro nos dê tudo que a gente gostaria de receber, porque o outro também é imperfeito. E o dom da maturidade espiritual, o dom da lucidez espiritual é quando eu consigo olhar para o meu parente que é imperfeito, o meu pai que tem defeito, a minha mãe que é problemática, o meu irmão que é um chato, e eu consigo olhar e dizer, eu aceito você do jeito que você é. Você é a minha oportunidade para que eu consiga interpretar melhor a vida. É a minha chance de crescer. Então, quando nós olharmos para os outros como a oportunidade que eles nos concedem de podermos vencer as nossas imperfeições, a gente vai ressignificar de maneira muito profunda o que seja o sentido de família. E vamos dizer, meu Deus, que coisa linda
problemática, eu tenho um irmão obsidiado, tenho uma mãe... É lugar lindo para trabalhar a minha intimidade, porque a existência passa rápido. E quando você perceber, os anos já se foram. Então a gente precisa aproveitar essas oportunidades para que elas não escoem por entre os nossos dedos. Passa rápido demais e quando você vê, os filhos cresceram. A vida já foi. O seu casamento já está com 20, 30 anos. Não tem mais como a gente voltar. E às vezes a gente começa a querer voltar sobre os próprios passos e não dá mais, porque o que você já construiu está feito. Só para frente. Só numa reconstrução disso. Mas enquanto a gente está encarnado, é tempo da gente pedir perdão, conceder perdão, mudar de vida, se aproximar dos outros, reconsiderar as nossas relações. Faz um bem danado. A gente fica até mais saudável quando a gente faz isso. A gente precisa garantir a harmonia dentro de casa. Chega da gente ter tanta raiva. Se o outro não faz, façamos. Se o outro não ajuda, façamos. Não fique medindo, ele não fez, mas também não vou fazer. Não faça isso, não. Você adoece. Faça e cresça. A gente tem que fazer. A vida é para a gente usufruir do que ela tem de bom, não é para a gente ficar medindo os outros. Não é para isso. É para a gente crescer. E para a gente fazer nos nossos lares um ambiente maravilhoso para que a gente consiga desenvolver as nossas potencialidades. E um dos grandes instrumentos que a gente possui para garantir a harmonia dos nossos lares é a prece. Todos nós somos almas imperfeitas. Carregamos uma série de entidades perturbadas que nos acompanham. E nossos filhos também são espíritos. E também trazem as suas companhias espirituais. Da mesma maneira que você tem que limpar e lavar a casa todos os dias, lavar a louça todos os dias, passar pano, varrer, limpar, espiritualmente também tem que ser um trabalho diário. A gente não pode esperar uma faxineira mensal ou anual para vir fazer uma vasculha na casa toda para limpar. Não funciona. Você tem que limpar todo dia. Nossa casa também tem que ser limpa todos os dias. Com o quê? Com a oração. O culto do Evangelho no Lar, que o Espiritismo propõe, é uma vez por semana, é verdade. Mas nesses tempos de pandemia, dá tanto para a gente fazer diário, é tão bom. Não precisa fazer um Evangelho comprido. Faz uma leitura e uma prece. Uma leitura e uma prece. Só isso. Independente desse Evangelho, mantenha a harmonia em casa. Faça um esforço para manter essa sintonia o tempo todo. De que maneira? Não só orando, mas com palavras positivas, evitando em casa, menino, desgraçado, miserável. Tenta mudar isso. Televisão, que fica o dia inteiro só notícia ruim. Diminui. Assista um jornal só. Não precisa ficar com a TV ligada. Diminua as notícias ruins, coisas ruins. Tá sabendo que mataram uma pessoa, arrancaram a cabeça. Não traga isso para casa. Não traga coisas negativas. Não impregne com energias ruins a casa. Não é só o Evangelho no Lar, é o ambiente da casa como um todo. Use palavras de estímulo, elogie seus filhos, elogie sua mulher, elogie seu marido. São coisas simples, mas que vão sendo capazes de desmontar ódios terríveis. Você poder dizer para a pessoa que você vive com ela, dizer assim, nossa, você é muito importante na minha vida. É tão bom ouvir. Não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Que as melhores coisas da vida é o que o dinheiro não compra. Então a gente deve fazer o Evangelho no Lar? Deve. Mas o Evangelho no Lar não é só aquele momento de oração. É viver o Evangelho dentro do lar. Então é nós nos darmos bem, é nós nos ajudarmos, nós desmontarmos as ciladas do ódio. Que às vezes uma pessoa não faz, e eu por vingança também não faço, e cria um clima de tensão terrível. Desmonta. Se o outro exige, cede, porque é para que você esteja bem e a serviço do lar. E ore com frequência. Faça tudo o que você puder para manter a harmonia do lar. Não force as pessoas a participarem do Evangelho. Se eles não vêm, faça sozinho. Faça as suas orações. Faça no silêncio da sua alma as mudanças que você precisa fazer.
Porque o lar é exatamente esse espaço onde nós temos o reencontro com as almas mais significativas da nossa história, que a gente cultivou ao longo de várias encarnações, que estão conosco hoje. Então, esses companheiros, eles são muito importantes, porque eu não quero preocupar ninguém, mas a gente tem a tendência de renascer nas famílias novamente. Então, a gente renasce como neto, bisneto da gente mesmo, isso é muito comum. Então, a gente cuida bem do filho para ele poder ter um neto bacana, porque a gente vai nascer, de repente, filho de um neto nosso ou de uma neta, vai poder retornar nessa mesma família numa outra condição. Então, tem que estar bem arrumadinho para a gente poder voltar. Então, tudo isso são grandes mecanismos que a vida oferece, e o Espiritismo vem apresentar para nós todo esse cenário que, indiscutivelmente, como diz a nossa 25ª Semana Espírita de Porto Seguro, não há dúvidas nenhuma. A família, sem dúvida, é o alicerce da vida. Sem dúvida nenhuma, né? O alicerce da vida. Gratidão. Gratidão mesmo, companheiro Jorge Larrat. Você sempre está aqui nos iluminando com as suas belas palavras. Acho que você pôde acompanhar um pouquinho aí a participação dos internautas, todos muito felizes. Então, recebam o nosso carinho, meu querido. Eu agradeço. Agradeço mesmo. Fico muito feliz com a presença de todos e as palavras de incentivo. Que Deus, então, abençoe a todos nós. Que assim seja.